Segundo o último censo do IBGE, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou no país. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população brasileira. Esses dados mostram que nós estamos vivendo uma mudança na estrutura etária. A expectativa de vida nossa, do brasileiro, foi maior em 2022 do que em 2021. Mas será que nós temos consciência de como isso nos afeta? Quais são os cuidados que precisamos ter para garantir qualidade de vida nesse período da nossa existência? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o geriatra Alexandre Cavalcante. Olá, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e tentar contribuir com informações científicas, né, e também da nossa experiência de como é que a gente consegue fazer essa transição epidemiológica, né? E, de fato, o que significa esse aumento no número de pessoas com mais de 60, 65 anos vivendo no Brasil? O Brasil, como os países que estão se desenvolvendo, eles apresentam um crescimento da população idosa muito mais rápido do que os países que se desenvolveram antes. Essa transição nos países desenvolvidos, por exemplo, no Brasil aconteceu em 20 anos, o que na França aconteceu em 200. Uhum. Então, a França foi fazendo essa transição epidemiológica, onde diminui a quantidade de crianças, aumenta a quantidade de população economicamente ativa e começa a aumentar a quantidade de idosos. Isso no Brasil aconteceu muito rápido. E não só a sociedade, como a medicina, não está preparada, não teve tempo, por exemplo, de adequar ter ali acessibilidade. Então, tudo isso é uma disputa que nós estamos vivendo enquanto envelhecemos. Tem uma referência que eu sempre dou de um jornal de 1919, no Amazonas, que a manchete do jornal era: ônibus invade casa e mata velhinha de 43 anos. Nossa. Por quê? Porque em 1900 a expectativa de vida do brasileiro era 36 anos. Então, as pessoas viviam 36 anos na média. Água tratada, vacina, antibiótico, de maneira simples, conseguiram mudar muito disso. Então, as pessoas passaram a viver mais, mas não necessariamente melhor. E nós saímos da transição das doenças infecciosas para as doenças crônico-degenerativas. Então, nós saímos de malária, de gripe, pneumonia, coqueluche, sei lá, hepatites, e estamos indo para doenças cardiovasculares, Alzheimer, AVC, e assim vai. Então, existe uma transição populacional onde a pirâmide, né, que ela era assim, muitas crianças, mais ou menos uma quantidade boa de população economicamente ativa, e poucos idosos, ela está ficando gordinha no meio. Então, a gente tem poucas crianças, muita população economicamente ativa, e poucos idosos, que está aumentando, mas ainda poucos idosos em relação à população economicamente ativa. É por isso tudo aí que se chama transição epidemiológica. Quando você falou ali no começo, eu digo, nossa, né, era sobre isso que a gente ia falar mesmo? Fiquei pensando, né? De certo modo, a gente tem que acordar para uma nova realidade que está se instalando na sociedade, né, que tem consequências médicas, consequências do cotidiano das pessoas, como eu falei, das vias públicas, por exemplo, né, mas existem consequências, inclusive, na previdência social. Porque se você pensar que no modelo brasileiro, hoje, quem sustenta a previdência dos idosos é a população economicamente ativa, e a pirâmide está abrindo para cima, está se invertendo, vai ter um dia que não vai ter como pagar os salários lá em cima, porque a gente não tem poupança para lá. É o famoso a conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, assim, Uhum. por um lado, é uma conquista da sociedade, isso é muito bom. Eu, como geriatra, eu tenho a perspectiva de que muitos de nós que estamos ali entre os 45 e 60 anos vamos chegar aos 100. Por quê? Porque doenças como Alzheimer, Parkinson, doenças cardiovasculares vão ter tratamentos mais efetivos. Então, uma pessoa que morreria aos 70 vai morrer aos 90. Por outro lado, a população precisa se preparar para envelhecer. Por quê? Porque não adianta
Não adianta eu chegar aos 90 dependendo dos outros. Então, eu preciso começar essa jornada de envelhecimento saudável aos 30, aos 20, aos 10. O meu pai é pediatra e ele fez um levantamento na Unimed BH, dos clientes que ele tinha lá, e ele ficou impressionado com a quantidade de colesterol elevado em crianças de 8, 9, 10 anos. Então, a gente não envelhece aos 40, aos 50. A gente envelhece, né? Tem estudos mostrando que quem mama no peito da mãe tem menos osteoporose, tá? Então, o processo de envelhecimento é um contínuo, é um todo dia, só que as pessoas não se tocam. E tem justamente quem diga, assim, de uma forma, assim, radical, mas que é a pura realidade que você começa a envelhecer quando você nasce, né? É como se o tempo fosse contando, né? Mas eu quero dar uma chegada em muitos dos tópicos que você colocou. Um é pegar essa expectativa de vida ali, que ali nos anos 1900, no começo era de 36 anos, trazendo para cá que mais do que dobrou, né? A gente tem aí uma expectativa de vida em torno de 75 anos, maior para as mulheres do que para os homens. Você citou a questão do saneamento, a questão da água tratada, mas tem outros fatores também que você até deu uma pincelada, mas eu queria que você se detivesse um pouco mais, que é sobre como os avanços, né, na medicina, na tecnologia também contribuíram, né, para esse aumento na expectativa de vida. Hoje a gente tem um movimento antivacinista muito forte, por exemplo, na sociedade, mas a vacina é um fator que fez, por exemplo, as pessoas de hoje, elas não se lembram mais da poliomielite, daquelas crianças paralisadas, as pessoas não sabem o que é um sarampo. Eu sou médico, há 25 anos eu nunca vi um sarampo na minha vida. Ah, eu tive sarampo. É Pois é, terrível. mas eu médico, não conheci sarampo. Que bom, né? Entendeu? E a gente vê outras doenças, né, que foram, por exemplo, eu tenho um estudo que foi feito no Hospital São José, de 1977 e de 1907, de 1977 e 2007. Todas as doenças que internavam no Hospital São José, as que tinham vacina desapareceram. Uhum. Então, assim, a vacina ela tem um fator primordial. Eu acho que tem muita confusão aí que foi feito, muitos fake news, mas a vacina ela é fundamental para que a gente possa mudar. E o antibiótico é outra, né, que surgiu aí depois da Segunda Guerra Mundial, e que, assim, pessoas que morriam por infecções pararam de morrer. Então, essa parte de manejo da água, ou seja, tudo isso, toda essa parte tem a ver com doenças infecciosas. O manejo da água, antibiótico e vacina fez com que as doenças infecto-contagiosas foram sumindo e foram crescendo as doenças degenerativas, as doenças crônicas, que são aquelas doenças que vão aparecendo devagarzinho. Enquanto a doença infecto-contagiosa é abrupta, ela mata e acaba, as doenças, né, da velhice, elas vão vindo, vão vindo, vão vindo, e aí quando a gente vai ver, a gente já não consegue mais lidar com a situação. 90% da minha clientela é Alzheimer, e o que eu vejo muito comumente é que as pessoas elas não se tocam de que não é normal uma pessoa de 90 anos estar esquecida. Não é normal, é comum, mas não é normal. É engraçado, porque a gente já diz, isso é da idade, né? Não existe da idade. Existe um envelhecimento saudável ou não saudável. Não quer dizer que uma pessoa que está esquecendo tem Alzheimer. Não. A pessoa está esquecendo, vamos ver o que é. Pode ser um monte de coisa. Mas se for Alzheimer, a gente tem que cuidar o quanto antes. Então, as pessoas não se tocam, né, dessas coisas que vão acontecendo e que tem a ver com a mudança de paradigma. Eu estou falando na área da saúde, mas esse paradigma também precisa mudar no campo da organização da cidade, esse paradigma também precisa mudar no campo da previdência social, e aí a gente vai ter que se organizar. Então, por exemplo, no Brasil a gente colocou o Estatuto do Idoso, é idoso a partir de 60 anos. 60 anos, as pessoas estão inteiraças hoje. Né? É uma questão política e tudo. No mundo inteiro, o idoso é a partir de 65, mas talvez daqui a pouco seja a partir de 70. Por quê? Porque as pessoas elas estão chegando. Eu tive agora, nos meus 25 anos de formado, de médico, e as minhas colegas, os meus colegas, todo mundo jovem, bonito, né? Todo mundo ali na faixa dos 50 anos. Claro, tinha uns acabadinhos, mas a grande maioria estava muito bem, obrigado. Como é que então o estilo de vida afeta, né, a longevidade dessas pessoas? Você falou já aí
a questão de ter músculo e tal, né? Dentro desse processo que a gente não envelhece do dia para a noite, é um processo contínuo, desde a adolescência, desde criança, fazer atividade física, isso tudo vai gerando um somatório de pontos, vamos falar assim, positivos para que a pessoa continue a ter saúde. A gente vive num período, não para a população inteira, mas para a grande população, grande parte da população mundial, de fartura, principalmente de comida, né? A fome no mundo ainda existe? Existe, mas as pessoas estão muito mais gordas do que magras, né? E esse é um problema sério. Por quê? Porque essa mudança no estilo de comer e no estilo de se exercitar, ele vai gerando um problema sério chamado síndrome metabólica, que é a obesidade central, e essa obesidade central, né, que é as gorduras entre as vísceras, né? Então, essa gordura, ela é um órgão endócrino que vai gerar uma série de alterações metabólicas que, a médio e longo prazo, ao longo de 15, 20, 30 anos, vão gerar AVC, infarto, Alzheimer, câncer e por aí afora vai. E existe alguma diferença aí para homem e para mulher, considerando essas modificações que a gente tem enfrentado ao longo dos anos? Existe, mas em linhas gerais o problema é o mesmo. Por exemplo, a mulher, enquanto ela está menstruando, ela tem algumas proteções que ela perde depois disso. Mas, assim, em linhas gerais, o processo é o mesmo, né? Então, se eu tiver que dar uma única dica, doutor, se eu só pode falar uma dica para você envelhecer com saúde, eu diria não engorde. Só que não é só isso, porque, por exemplo, os estudos mostram que é mais saudável um gordinho que faz atividade física todo dia do que um magrinho que não faz nada. Tá certo? Então, é um contexto. Então, vamos lá. Como é que eu chego, né? Como é que eu passo por essa transição com qualidade? Então, a primeira delas é: não se consegue envelhecer com saúde sem atividade física. Ponto. Não dá para a gente conversar de outra forma. Porque tudo vai depender de você ter músculo para estar bem lá, mas quando você tem músculo hoje, você tem um controle metabólico melhor, você absorve melhor a insulina, você tem uma série de alterações que são sanadas, por isso você é mais disposto, você dorme melhor. Então, atividade física de força muscular e aeróbica tem que acontecer. Você precisa comer bem, porque você é o que você come. Então, as suas escolhas ao se alimentar são fundamentais. Então, se você escolhe comer açúcar exageradamente, se você bebe demais, se você fuma demais, tudo isso, eu brinco com os meus pacientes, que é como se o Banco da Saúde, ele é como se cada vez que eu faço uma atividade física, eu coloco uma moedinha no Banco da Saúde. Um dia eu vou poder gastar. Mas cada dia que eu não faço, a moedinha não fica lá, eu tiro. É um banco dinâmico. Então, cada dia que eu vou ali, acordo, faço minha atividade física, né, me alimento adequadamente, durmo bem. Hoje, se sabe com muita clareza que o sistema de limpeza do cérebro acontece durante o sono. Então, se a pessoa não dorme bem, o cérebro vai ficando intoxicado. Eu estou falando de uma linguagem bem rasa para todo mundo entender, tá bom? Mas a limpeza do cérebro é um processo ativo que acontece durante o sono. Então, por exemplo, quem tem apneia do sono, que não dorme, quem tem apneia do sono não dorme, essa pessoa provavelmente vai ter doença crônico-degenerativa do cérebro na terceira idade, tá? E aí a gente vai tendo outras coisas. Então, fizeram um estudo com cerveja e mostraram que quem bebia cerveja vivia mais, melhor. Depois foram ver o estudo e não era exatamente isso. Quem se beneficiou do estudo, Ele não estava bebendo ali sozinho, né, estava com os amigos, exatamente, e fortalecendo as relações sociais, né, de alguma forma. exatamente, exatamente. Então, quem se beneficiou do estudo foi quem estava bebendo pouco com os amigos. Então, não era cerveja, era convivência. Surgiu um estudo. Antes de ontem, eu vi um estudo no Japão com 11 mil idosos e ter cachorro reduziu em 40% a incidência de demência. Porque o cachorro, né? E não só essa Você questão afetiva, mas conversa, né? não só isso, mas o cachorro fez a pessoa ter que ir lá embaixo, dar uma volta com o cachorro, Sim. entendeu? Então, são várias questões que elas vão se imbricando e vão se envolvendo e que vão gerando uma pessoa saudável. Você não vai encontrar um nonagenário, uma pessoa de 90 anos, saudável, que não seja magra e não seja ativa. Você vai encontrar aquelas pessoas com 90 anos
obesa, com artrose de joelho, sentada na cadeira, às vezes já esquecida, mas o saudável é um magro ativo. Isso daqui não tem nada a ver com gordofobia, né? É uma Não avaliação tem, a não, partir não do tem nada, não. organismo. Inclusive, hoje já existe um conceito estabelecido de que a obesidade é uma doença crônico-degenerativa de difícil tratamento. Bom, Tá. tá? Isso tem consequências. A gente tem, hoje a gente vive uma questão de polícia, do que a gente fala e tudo, mas eu não estou falando, não tem nada contra as pessoas gordas, eu estou falando que são saúde. Se você quer, não há dúvida científica que o obeso ele vai envelhecer pior. Agora, se a pessoa quer usar droga, se a pessoa quer fumar, se a pessoa quer beber, deixa ela usar. Mas eu preciso dizer que isso não faz bem para a saúde dela, ok? Então, é uma questão. Eu quero ser gordo, ok? Você precisa saber as consequências disso. Tem uma questão também que às vezes é o seguinte, a gente vive fases. Aí, se exercitar, fazer exercício é bom e tal, parece uma modinha e tal. Mas tem pessoas que já chegaram aí nos 50, 60 anos e ainda não começaram, né? Estão acordando agora para essa realidade. Então, o que pode ser feito a partir daí? Né? Você já começou tarde, você já vem com esse ônus, ou dá para começar e conseguir conquistar essa qualidade de vida? Sempre dá tempo de começar. Sempre dá tempo. No meu consultório, eu gasto pelo menos 10 minutos por consulta falando de atividade física e dieta. Por quê? Porque em qualquer época que você se determina a fazer isso, vai fazer diferença. No meu caso, como os pacientes às vezes são mais idosos, mas eu tenho pacientes jovens também, é uma questão de funcionalidade. A capacidade que a pessoa tem de se levantar da cadeira sozinha e ir na cozinha e pegar um copo d'água. Eu não quero que essa pessoa vá para a Olimpíada. Meu objetivo não é esse. Eu quero que ela não dependa de ninguém para se levantar. Então, o exercício que eu faço lá, coloco põe as mãos aqui. Agora, se levante da cadeira sem usar os braços. Muitos não levantam sem usar os braços. Então, isso é uma questão básica. Isso é uma questão de independência. O geriatra, ele trabalha para que a pessoa chegue na idade mais avançada com duas características. A autonomia, que é a capacidade de decidir por si só, a lucidez para tomar decisões, e a independência, que é fazer por si só. Então, eu quero pegar um copo d'água, autonomia. Eu me levanto e pego um copo d'água, independência. Então, essas duas características, elas vão gerar uma qualidade de vida, uma possibilidade de ir e vir que é digno. Né? Então, se a pessoa não se cuida, ela vai perder essas duas características. E, às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa que teve um AVC, que ela tem a lucidez preservada, então ela tem a autonomia preservada, mas ela não consegue mais andar sozinha, porque ela perdeu, um lado está esquecido. E aí ela precisa de ajuda para andar. Então, essas coisas que a gente quer preservar. Tem um estudo chamado Estudo do Marresos. Eles fizeram o seguinte: eles colocaram dois macacos, na verdade tinham mais macacos, mas eram dois macacos chimpanzés. O de cá, ele comia à vontade e ficava trancado e não se mexia, ele ficava praticamente, né, não ficava ali trancadinho. E o outro, ele ficava solto, fazia exercício e comia metade da ração do de cá. Depois você pega na internet e coloca assim, estudo do macaco rhesus fox. Você vai ver os dois macacos com 18 anos. O macaco que não comia e não, que comia metade da ração do outro, fazia muito exercício, parecia filho do outro, né? Pelo bonito, não consigo mostrar aqui. E o macaco que não fazia nada, com a barba branca, que a cara branca, todo gordão, assim. Então, a ciência, assim, está mostrada que quem come pouco e se exercita muito, vive mais e melhor. Só que a gente se confraterniza ao redor da mesa, né? Tá chegando o Natal aí, e aí a gente fica, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, a ciência está trabalhando para isso. A gente está tendo aí novas medicações que podem ajudar nesse contexto. E tem muita coisa boa chegando. Por isso que eu acredito que nós, assim, nós temos boas chances de chegar bem ao 100, tá? Mas nós precisamos fazer a nossa parte e utilizar o que a ciência tem de melhor. Você falou muito, de uma forma muito simples de entender qual é o papel do geriatra, né? E aí eu acho que tem um ponto aí que é também o momento, a idade, sei lá, para se procurar esse profissional dessa área. Tem um momento ou é quando a pessoa acha que ela está precisando? Se bem que às vezes quando ela está precisando já pode ser um momento crítico, né? A minha sugestão, e inclusive eu faço isso no meu consultório, já tenho um check-up geriátrico no consultório, que começa aos 40 anos.
Não é que ele vai ficar indo no meu consultório todo mês, não. Ele vai no meu consultório a cada 1, 2 anos. Mas nós vamos encontrar, vou pegar a Maísa, falar, Maísa, vamos aqui, vai fazer uma avaliação completa sua. Mas, ó, a sua rota está legal. Você não está obesa, você está fazendo atividade, mas aqui não estão legais. Vamos mudar essa rota? O problema é que as pessoas chegam, fico brincando que as pessoas chegam lá nos 42 do segundo tempo pedindo para eu fazer um gol de bicicleta. Entendeu? Aí, assim, a pessoa já está com sequelas. A pessoa, uma artéria, para ter um AVC, para ter um infarto, demora 30 anos. Eu tenho 30 anos para poder fazer alguma coisa. E aí a pessoa chega lá depois que ela já teve o AVC. Só que se ela teve AVC numa artéria, o mesmo processo que está acontecendo nessa artéria está acontecendo em outras. E não acontece só numa artéria, é um processo sistêmico. Então, eu não vou, assim, eu vou avaliar, eu vou ajudar, eu vou administrar aquela situação. Mas eu não vou conseguir resolver o problema daquela pessoa, porque o corpo dela já está degenerado. Né? Então, por exemplo, o Alzheimer mesmo. O Alzheimer é uma doença que a gente hoje sabe que começa 15 anos antes da pessoa começar a esquecer. Então, você tem 15 anos para você fazer a prevenção antes de você começar a esquecer. Depois que começou a esquecer, uma parte do cérebro já morreu e ele não regenera. Então, não adianta. Você vai melhorar, vai ajudar, mas você não consegue estagnar mais aquele crescimento. Em algum momento desse nosso papo, você falou sobre não é normal a pessoa esquecer. Então, o que que é natural do envelhecimento e o que é normal? Do mesmo jeito que você não pode esperar que uma pessoa com 80 anos tenha um desenvolvimento físico, não um desenvolvimento, mas uma performance física, de uma pessoa de uma Olimpíada, na cognição também você não vai ter uma perfeição. Porém, é diferente, porque quem está com alteração da cognição, ela não vai ter só esquecimento. Então, por exemplo, ela começa a esquecer coisas recentes, mas ela começa também a ter outras alterações, por exemplo, capacidade de fazer cálculo, capacidade de julgamento, capacidade de lembrar o dia da semana, por exemplo. Então, a vida, o que caracteriza um processo demencial? Alteração de algumas funções da cognição que vão alterar o meu dia a dia. A vida dela começa a ficar bagunçada. Então, ela começa a esquecer de pagar uma conta, só que ela não se lembra. Ela começa, por exemplo, vou dar dois exemplos que eu acho que são bem legais em relação à demência e que é uma coisa que a incidência está aumentando. Quem tem demência não tem um insight sobre o que está acontecendo. Então é o vovô que joga carta com os netos e adora jogar carta e não sei o quê. Todo mundo, domingo à tarde, vai todo mundo jogar carta com o vovô. E de repente o vovô começa a esquecer as regras do baralho. E aí os netos, vovô, o senhor está roubando, não sei o quê. Em vez do vovô fazer uma reflexão de que tem alguma coisa errada, ele diz, cansei de jogar carta. Ele para de jogar carta e se deprime. Por quê? Porque ele está deixando de fazer as coisas que ele gosta. Muitas vezes esse paciente chega no meu consultório porque está deprimido e não porque está demente. É a vovó que faz o bolo, o melhor bolo, o bolo da família, o bolo de todo mundo. E aí, de repente, ela começa a trocar o sal pelo açúcar. E aí, o que acontece? O bolo fica murcho. E aí, as filhas, em vez de entender que tem alguma coisa errada, ou seja, ela faz aquele bolo há 50 anos e o bolo está saindo errado. Porque qual é o pensamento comum? Não, mamãe, a senhora já ensinou a gente a fazer o melhor bolo do mundo. Sente na cadeira de balanço que nós vamos fazer o bolo pela senhora. E ela se deprime. Então, nós precisamos educar a sociedade para fazer essa identificação. Normal é ser normal. Claro que se eu correr 2 milhas, eu vou passar a correr uma. Eu não vou ter uma velocidade de processamento, né, de memória, como eu tinha antes, mas eu vou continuar plenamente funcional e capaz. Se você está perdendo a sua funcionalidade, alguma coisa está errada. Pode ser depressão, porque o paciente, a pessoa idosa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam, doutor, todos os meus amigos já morreram. E uma pessoa de 85 anos não tem uma habilidade assim, alguns têm, outros não, de fazer amizades com 85 anos. Né? Não tem esse afã. Então, vai ficando difícil mesmo, às vezes. Né? Então, eles vão lidando com muitas perdas, perdas de filhos. Né? Quem tem 100 anos perdeu vários filhos já. Então, é um processo normal de envelhecimento, mas que merece uma atenção e um voltar da nossa parte para essa transição
de tal maneira que a gente consiga chegar lá na frente com qualidade, com autonomia, com independência e fazendo diferença no nosso meio. Porque eu acho que uma das coisas que faz a pessoa se sentir bem é deixar o sabor dela no ambiente. É você encontrar com sua avó, com seu avô, e ele ter aquela marca dele que continua sendo impressa na vida das pessoas. E eu acho que é para isso e por isso que eu trabalho. Você falou justamente do papel da gente, de todos, né, da sociedade como um todo, para que esse envelhecimento seja mais ativo, mais saudável, e isso definitivamente pede interação, né? Acho que está faltando talvez um pouco isso, essa consciência de que estamos envelhecendo e que não podemos envelhecer afastados dos mais novos, dos mais jovens, né? Tem o papel dos governos, da ciência e tudo, mas tem esse papel da gente, enquanto sociedade como um todo, de envelhecer junto, né? Eu acho que cada um tem que, assim, o principal é cada um ser gestor do seu envelhecimento. É você se programar para envelhecer e envelhecer bem. Claro que o governo ele pode ajudar. Então, por exemplo, aqui no Ceará tem o programa O Pai, que é o programa Amigo do Aposentado, que tem um trabalho maravilhoso. Né? Tem outras instituições que são privadas também, como Universidade Sem Fronteiras e outras, que têm trabalhos muito legais que ajudam, né, nessa socialização, né? Então, tem vários trabalhos muito legais que podem, que precisam continuar acontecendo. Né? Inclusive, o crescimento de instituições de longa permanência para idosos que suportem, né, com qualidade, com generosidade, essa fase da vida, porque tem pessoas que vão envelhecer demenciadas, tem pessoas que vão envelhecer com limitações e elas vão precisar de assistência de qualidade. Pois não, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui com a gente, por essa aula, né, do que é a geriatria, do papel e de como a gente pode ter uma vida mais ativa hoje para um envelhecimento mais ativo, mais saudável. Doutor Alexandre Cavalcante, muito obrigada. Tá bom, é um prazer estar com vocês. Né? Precisando, eu estou à disposição, eu gosto de dividir, eu acho que eu tenho uma missão de fazer diferença na vida das pessoas nesse sentido. Então, inclusive, eu criei um projeto chamado Mais sobre Alzheimer, que nas mídias sociais ele ajuda aí mais de 20 mil pessoas a lidar com essa situação, que é uma situação super delicada. E agora eu estou criando um novo projeto que é justamente o do envelhecimento saudável, que é um projeto que tende a bombar em 2024, porque as pessoas precisam acordar para essa realidade. Vai dar certo. Muito obrigada. Assim, nós chegamos ao final do episódio de hoje. Eu aproveito para dizer que agora o Papo Saúde é quinzenal. É bom ter você aqui com a gente, mas não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para o Papo Saúde. E você pode ainda deixar a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão de tema para a gente. Tá no YouTube? Então se inscreve no nosso canal. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!